mesmo, em nome de Jesus. Quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém? Tome seu assento, por gentileza. E nessa noite, mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos tenham sido multiplicados no pleno conhecimento de Deus e do seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Esse é o desejo do meu coração desde o dia que me convido de na noite de hoje estar compartilhando convosco uma parte da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Gênesis. Livro do Gênesis, livro dos princípios, no capítulo de número 32, a partir do verso 22. Eu quero desde já tecer o nosso agradecimento, em primeiro lugar, ao nosso Deus, por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos mais uma vez compartilhando uma porção daquilo que Ele tem nos ensinado no decorrer desses dias e desses anos que caminhamos com Ele. É um prazer muito grande sempre que temos essa oportunidade. Junto com esse prazer pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade. Porque alguns pensam que é muito fácil pegar esse microfone e falar. Realmente é. Desde que você não tenha compromisso com nada e com ninguém. Agora, quando você tem compromisso com algo e com alguém, isso se torna uma responsabilidade muito grande. Muitas vezes os irmãos podem olhar para nós, ministrando a palavra, e aparentarmos tranquilidade, serenidade, mas saibam que a parte do público que vocês nunca veem é as pernas do pregador. E eu gosto muito de ministrar aqui por causa disso. Eu não gosto muito, ainda bem que eu nunca tive a oportunidade de pregar na série. Aquele pouco de acrílico, dá para ver a perna do pregador tremendo, né? Mas saibam, irmãos, que é com muito tremor. Não é medo, é temor no coração. Temor de estar diante da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é pela minha vida que vocês estão aqui. Não é pelo meu sacrifício que vocês estão aqui. É pelo sacrifício de alguém muito maior do que nós. E é por esse sacrifício que, quando Ele nos resgatou, nós fizemos um compromisso com Ele. E somente falarmos aquilo que Ele tem falado conosco e nada mais do que isso. Amém? Quero mais uma vez nos lembrar que a boca mais perto do meu ouvido, ou o ouvido mais perto da minha boca, ao contrário, é o meu. Deus falou primeiramente comigo. E nesse ano que estamos tratando sobre discipulado, nos foi incumbido de falar sobre um tema muito importante na vida do discípulo, daquele que deseja andar com o Mestre. Isso está aqui nesse texto do capítulo 32, do primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, que diz assim a partir do verso 22. Todos encontraram? Todos são portadores de um exemplar da Bíblia Sagrada. Se você não tiver uma Bíblia, levante a mão, nossos obreiros vão estar providenciando uma Bíblia, porque é de suma importância que você acompanhe comigo a leitura, para que você veja nas Sagradas Escrituras que tudo aquilo que eu vou lhe dizer é palavra de Deus. Amém? Diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres e suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fez passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas
Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mantejava de uma das colchas. Amém? Feche seus olhos mais uma vez e entre a sua mão para cá, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, e mais uma vez, como temos de costume, me prostrar diante da tua palavra, diante do teu Espírito Santo, pois estamos diante da tua igreja, comprada e lavada com o sangue do teu Filho amado. Quero mais uma vez te pedir que me esvazie de mim mesmo, Senhor, para que o teu Espírito possa tomar-me totalmente nas tuas mãos. E aquilo que lhe aprover, Senhor, desse pequeno cargo, usa nessa noite para escrever uma história no coração dos meus irmãos, Senhor. Tudo aquilo que tu tens falado comigo, usa, Senhor, para que eu possa transparecer a tua vontade para os teus filhos, e eles possam sair daqui restaurados, renovados e prontos para mais uma jornada. Esse é o desejo do meu coração, Pai, que almas possam sair daqui regozijando por ter tido um encontro contigo. E em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nos comprou sobre a cruz, eu agradeço, porque creio que tu estás nesse lugar e vai falar conosco mais uma vez nessa noite. Em nome dele que eu peço e já te agradeço por todas as tuas bênçãos que decorrerão a partir deste momento na vida dos teus filhos, pela tua palavra pregada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estamos aqui diante de um texto muito conhecido, não é? Jacó, no Vale de Jacó. Quantos de nós já não parou para imaginar essa circunstância na vida de Jacó? Mas para chegarmos a Gênesis 32, a partir do verso 22, que foi a leitura que fizemos nessa noite, algumas considerações que necessitamos fazer nessa noite. Jacó não simplesmente num estalo de dedos apareceu aqui no meio do nada, vindo do nada, e começou a ter essa experiência com Deus. Não. A sua história começa, se você puder voltar ao capítulo 25 do Gênesis. Quando a partir do verso 19, nós não vamos fazer a leitura, é só para os irmãos terem noção e menção e anotarem, se preferirem, daquilo que nós vamos estar tratando nessa noite. Eu costumo entender que é muito importante você conhecer a pessoa a qual você vai ser falado dela. Afinal de contas, é falta de educação você falar de quem você não conhece, não é assim? Amém? Falta de educação não é pecado falar de quem você conhece e de quem você não conhece também. Temos que estar atentos para conhecer as verdades de Deus através da vida desses homens, falhos, homens pecadores como nós, mas que deixaram aqui a sua participação importante, para que hoje nós possamos olhar para essa história, para esse fato, e aprendermos alguma coisa da vida desses que tiveram uma experiência com Deus. E nessa noite nós vamos falar subordinado ao tema um encontro com Deus. Um encontro com Deus. Mas isso fica para logo mais. Antes nós vamos passar um rápido resumo da vida de Jacó. Então no capítulo 25, a partir do verso 19, você vê aí Isaac, filho de Abraão, com 40 anos de idade, e a sua esposa, como a sua mãe era estéril. E veja então que no capítulo de 25, a partir do versículo 21, diz assim que Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concedeu. Olhando assim, se você não continuar a entender o texto, você vai falar: nossa, que Deus maravilhoso, não é? O homem pediu e Deus estalou o dedo e aconteceu. Mas se você continuar lendo o texto, você vai ver que se passaram 20 anos para que Rebeca pudesse receber a bênção de ser mãe. Mas na continuidade diz assim no versículo 22 que havia 2 crianças no seu ventre. E aqui há uma profecia da parte de Deus quando ela reclama, quando ela então pensa em murmurar. Ela primeiro vai, então, consulta ao Senhor. E respondeu ao Senhor: 2 nações há em teu ventre,
2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Olha aqui para mim, eu penso que Rebeca, ao escutar essa profecia daquelas 2 crianças que estavam numa verdadeira guerra dentro do seu ventre, ela falou: como pode ser que isso aconteça? Porque em toda civilização conhecida, o primogênito sempre tem a primazia. Aquele que nasce primeiro, mesmo sendo gêmeos, aquele que sai primeiro é considerado primogênito. Tem a primazia de todas as coisas, da bênção do pai, da herança do pai. A ciência, que aqui no Japão também, o filho mais velho sempre erra, não é? Então, veja que desde os tempos memoriais, desde os tempos dos patriarcas, essa lei também sempre esteve em vigência entre o povo de Deus, entre os escolhidos de Deus. Imagine se você então, depois de 20 anos, eles orando, Deus concede que ela seja fique gestante, Deus abre a madre, porque é Deus que abre, é Deus que fecha. Então, há uma guerra dentro de si. E antes dessas crianças nascerem, vem essa profecia. E justamente o fato que acontece que, ao nascer, Esaú primeiro, o peludo, cabeludo, Esaú quer dizer isso, ele quer meio avermelhado, ele quer peludo. Quando Esaú nasce, vem grudado no pezinho dele, no calcanhar dele, seu irmão Jacó. E daí deriva o nome Jacó, aquele que vem grudado no calcanhar. E alguns interpretam como suplantador, ou aquele que tira vantagem das coisas. E nós vamos pensar, mas como pode ser um Deus bagunceiro desse? Fazer uma tamanha bagunça dessa na vida do coitado do Jacó. Se você se lembrar do que está escrito lá no Novo Testamento, Paulo diz à igreja de Roma que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Dentro da nossa metodologia humana, nós vamos olhar sempre para o racional, para aquilo que é lógico e que dá certo. Não é assim? Dentro de uma família você nunca vai esperar que o mais bagunceiro um dia se torne um grande homem. Sempre vai ser tratado isso aqui, se não tomar cuidado, vai ser a ovelha negra da família. Mas nós vemos que as situações mudam quando Deus está no controle. Temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que nasceram com tudo para dar certo. No seu chamado, na sua família, no seu comissionamento, na sua missão, mas deram errado. E temos outros que tinham tudo para dar errado e deram certo. Um grande exemplo desse é Sansão. Tinha tudo para dar certo. Era juiz sobre Israel, tinha um voto, a família tinha feito um voto, era nazireu de Deus, não se passava na vara dos seus cabelos. O Espírito Santo lhe tomava de tempo em tempos e ele exercia uma grande força. Estou falando de Sansão, não estou falando de Hércules, amém? Ele não era forte 24 horas no dia, como as pessoas imaginam. A Bíblia fala que o Espírito lhe tomava, e naqueles momentos ele tinha uma força descomunal. E tudo isso era para se livrar, ou para trazer livramento ao povo de Israel, que era fustigado pelos filisteus. Tinha tudo para dar certo, irmãos, mas deu errado. Ele quis a coisa que não lhe era permitido, quis ter das mulheres que não lhe era permitido ter. E aí acabou, como todos sabem, amarrado a 2 colunas. E Deus, pela sua misericórdia infinita, ainda usa aquele momento para vingar Sansão, quando ele naquele momento derruba as pilastras e naquele tempo morrem muitas pessoas. E o outro é Samuel. Tinha tudo para dar errado. Por quê, irmão? Olha, ele já estava sério. Seus filhos já eram grandes, eram desonestos, eram trapaceiros, tiravam aquilo que era do Senhor para uso próprio, gastavam o dinheiro que era de Deus com as coisas que não eram certas, com mulheres, com bebidas. E Samuel cresceu no meio desses dois e ele sério. Deus o exortou, conserta-te, e ele não entendeu a voz de Deus. Mas quem foi Samuel? Foi um homem que deixou uma história linda e maravilhosa. Veja então, irmãos, que Deus escolhe da forma que Ele quer e
faz como lhe apraz, porque o seu nome é Deus. Somente Ele tem poder de decidir, de criar do nada. Todos nós pegamos alguma coisa na fábrica onde trabalhamos e transformamos em algo. Mas eu desafio qualquer pessoa, qualquer cientista, qualquer gênio, a do nada fazer que algo exista. E esse é o caso que nós temos aqui na vida de Jacó. Não era para ser nada, mas Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Até o momento era só Deus de Abraão e Deus de Isaac. Ainda lá na frente seria Deus de Jacó. Decide, para provar que Ele é Deus, usar o mais novo. Agora eu lhe pergunto, você que conhece a história, havia necessidade da sua mãe tentar ajudar a Deus? Sim ou não? Havia? Nós temos um outro exemplo muito perto, né? Que é o exemplo do avô Abraão. Sara não precisava ajudar a Deus, porque Deus disse a Abraão: de ti e desta mulher farei uma grande nação. Não importava se eles tivessem 200 anos de idade, Deus cumpriria a sua promessa. Veja que nós aprendemos algo muito importante já no início dessa palavra que vai nos levar ao encontro com Deus. Que não é o nosso querer, não é a nossa ajuda, é a fé que temos que Deus é poderoso para realizar. É que no final vai fazer a diferença. Nós achamos, porque vivemos numa sociedade imediatista, né? Somos uma civilização imediatista. Tudo tem que ser para ontem, para hoje. Cada dia que passa, um celular mais rápido, um computador mais rápido, um sistema operacional mais rápido, câmeras mais potentes. Eu quero saber onde é que isso vai terminar. Não vai terminar nunca, porque o homem vai estar sempre correndo atrás de alguma coisa. Sempre atrás de ser alguma coisa que Deus não projetou para que ele fosse. E esse é o caso desse homem, desse bebê que havia acabado de nascer. E se você continuar decorrendo a sua Bíblia, você vai ver que as semelhanças entre a história de Abraão e de Isaac, concernente à meia-verdade que eles contaram, irmãos, não existe meia-verdade. Eles fizeram foi mentir mesmo. Abraão disse para o faraó que Sara era sua irmã. Meia-verdade. Eles eram meio-irmãos, mas a partir do momento que ele desposou, ela deixou de ser irmã, passou a ser esposa. E aqui você veja que nós devemos tomar cuidado com aquilo que fazemos na frente dos nossos filhos, porque eles vão aprender. Veja que Isaac faz a mesma coisa que seu pai. E Deus mais uma vez põe a mão sobre um rei. Dessa vez um rei filisteu. E ele olha para Isaac e fala: o que fizestes? Eu terrível na minha vida. Veja que nós devemos ter cuidado, porque sobre os nossos ombros, sobre a nossa vida, como pais e mães, os futuros pregadores e missionários vão tomar este mundo, tomar esta nação. Pesa a responsabilidade de sermos exemplo, exemplo e exemplo. Veja que aqui no decorrer dessa história, você vai ver muitas coincidências entre a história de Abraão e a história de Isaac. Mas não é sobre eles que nós queremos falar, nós queremos falar sobre Jacó. Se você continuar decorrendo a sua Bíblia, você vai encontrar que Jacó, por ter ouvido o conselho da sua mãe, faz aquilo que ela lhe pede. A primogenitura já lhe era de direito porque o seu irmão havia lhe vendido. Mas o que as pessoas confundem é a primogenitura e a bênção ao primogênito. São duas coisas diferentes. Ele teria como a primogenitura que o seu irmão lhe vendeu por aquele prato de lentilha, que Saul fez tão pouco caso, simplesmente queria saciar a sua fome. Ele lhe vendeu o direito e o privilégio de ter as coisas que o primogênito teria. A melhor parte do campo, a melhor parte dos bens, isso ele lhe vendeu. Mas a bênção do Senhor, essa que o pai tinha reservado para o primogênito, ele não precisava ter ouvido e se metido nessa confusão.
Mas nós vemos aqui que a sua própria mãe diz, fala com a irmã, eu posso ser amaldiçoado, ela vem e bate no leito, porque cai sobre mim essa maldição. E verdadeiramente depois disso, depois que ele começa Deus a trabalhar na sua vida, ela não mais o vê. Veja que nós temos aqui um exemplo claro, pela segunda vez, que Deus não precisa da nossa ajuda para nada. Se Ele disse que fará, irmãos, cabe a nós somente crermos e aguardarmos. Veja que o pai Abraão esperou 25 anos para ser pai. Isaac esperou 20 anos para ser pai. E veja que o negócio vem caminhando, parece que é de família, né? E chega lá, a mulher que Jacó gosta também não podia dar a luz. Mas veja que para tudo Deus tem um propósito. Para todas as coisas Deus tem um propósito. Muitas vezes não nos apercebemos daquilo que fazemos, não pensamos que isso vai gerar uma consequência lá na frente. Veja, vivemos um mundo, como os irmãos sabem, já tenho dito isso várias vezes, que vive uma guerra no Oriente Médio entre árabes e judeus. E tudo isso porque Abraão não ouviu Deus da forma que era para ter ouvido. Estão lá os filhos de Abraão, da parte de Ismael e das partes de Isaac, lutando por uma terra, e por direito são os descendentes de Isaac, porque a ele Deus fez a promessa, e a ele foi dado o direito de ser o predecessor do unigênito Filho de Deus quando veio à terra. Foi da linhagem deles que veio o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas veja que já se passaram quase 5.000 anos, irmãos, e eles continuam lutando, eles continuam guerreando, porque um homem, o pai da fé, no começo da sua caminhada, não teve fé suficiente para crer em Deus. Não nascemos cristãos prontos, irmãos. Não nascemos cristãos no dia que viemos aqui, levantamos a nossa mão dizendo: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Ali começa o processo. Você liga o cronômetro e só vai ser desligado quando o seu mestre voltar, ou quando você dormir no Senhor. Mas é um processo, e Jacó está começando esse processo. Quando então o seu irmão se ira contra ele, e ele tem que fugir, dá uma desculpa para o seu pai, que não quer, a mãe dá uma desculpa para o pai, que não quer que seu outro filho case com as filhas dos cananeus. Então manda ele à casa de Labão, seu irmão, para que dali ele encontre uma esposa. Na verdade, Jacó estava fugindo, estava com medo mesmo de morrer, porque Isaú disse que assim que o velhinho Isaac fechasse os olhos ou morresse, o olho fechado ele já estava, não enxergava nada, né? Confundiu um com o outro. Mas assim que ele partisse, ele passaria o irmão à espada. E Jacó ele pode ser tudo, menos burro, Deus não tem. Mas o que nós esquecemos, irmãos, que toda vez que tentamos ajudar Deus, é o que eu digo, toda causa traz um efeito. Não pense que nada daquilo que fazemos fique encoberto nessa terra. Não fique, irmãos. Não fique. Se não for desvendado nesses tempos em que vivemos, quando chegar naquele grande dia, quando encararmos o nosso Senhor, o nosso Mestre, e ali será aberto o livro, e ali será dito, passo por passo, o que nós fizemos nessa terra. Por isso que não se preocupe com tanta abominação que você vê nos nossos dias no meio do povo dito, entre aspas, evangélico. Naquele dia você vai ver a justiça de Deus entrar verdadeiramente com poder e lançar essa corja de aproveitadores ao lago de fogo. Mas Jacó está aqui em fuga e chega lá na intenção de trabalhar para o seu tio, mas ele tem que ter um salário, ele se enamora da sua esposa, futura esposa. Então eu quero essa. Labão, muito sábio, tá bom, vamos fazer um acordo, me serve 7 anos por essa. No fim de 7 anos, já pensou você esperar 7 anos, trabalhar de sol a sol, só tirar o pão que você come como seu pagamento, para receber a tão esperada bênção? Mas é aquilo que eu sempre digo no meu coração: todo aquele que engana vai ser enganado, porque é a lei da semeadura. E chega o dia que o suplantador é suplantado. Pede uma, trabalha por uma, mas é aquilo que eu digo: tem a festa
encheu a cara de vinho, dormiu e lá no escuro não viu a cor se um era verde ou não. Porque disse que lia Coleia em algumas versões, ela era meia baça de vistas. Então não sei se era zarolha ou se ela tinha algum problema que quando olhava para ela, ela aquele que motiva a luz dele. Mas eu sei que no escuro ele não viu nada disso. E no outro dia ele foi reclamar. Não, mas não foi por essa. Não foi por essa, eu não quero. Não quero. Você devia ter pensado antes. Agora é que o lá que quebrou, filho, vai ficar com essa. Já tinha consumado o casamento. E ele diz: não é costume do nosso povo que a mais nova se case antes da mais velha. Então faz assim, espera passar as semanas e os dias e dizem respeito a essas bodas do seu casamento e eu te dou a outra. Mas para isso trabalha mais 7 anos. Jacó por amor, irmãos. Por amor. Não é porque ele gostava de ser pastor de ovelha, não. Não é porque ele gostava de todo dia lá no meio do campo, ficar no sol quente apacentando o rebanho do sogro ainda. Não era nem dele, era do sogro. Irmãos, não são 7 dias, não são 7 meses, não são 7 semanas, são 7 anos. É o tempo que eu tenho no Japão. 7 são 14. Eu fico imaginando se eu não teria trabalhado com uma mulher com 14 anos de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas Jacó trabalhou. Porque havia um propósito de Deus nessa união. Então, ele já tinha a sua esposa amada. E por ele amar de mais uma, Deus fala: peraí, você tem que ser justo, você não está sendo justo. Deus faz que a outra comece a ter filhos. Começa a ter filhos. Começa a ter filhos. Parece a igreja de lá. Começa a ter um atrás do outro. Um atrás do outro. E a Raquel? A Bíblia diz que estava com sua amada cerrada. E quem havia cerrado a amada dela? O Senhor. Veja que para tudo Deus tem um propósito. Eu torno de falar. Qual é o propósito de Deus na sua vida? Você já parou para pensar? Eu não cheguei nem na introdução da mensagem, meu tempo já está acabando. Mas aqui há um problema a ser resolvido. Esse homem precisa ser aprimorado. E nesse processo eu pulei uma parte. Antes de ele chegar na fuga, ele para em um determinado lugar. De Gênesis 25, 22 até Gênesis 32, 31 que nós lemos, onde começa a história de Jacó, é onde nós vamos querer concluir em Gênesis 32 e 31. Ele passa por 3 lugares que marcam a sua caminhada com Deus. E o primeiro deles está aqui no capítulo 28, do verso 10 até o verso 22. E nós não vamos ver, porque a igreja conhece bem essa passagem, que é quando ele, na fuga, ele deita, logo que sai de Berseba, de onde ele morava, com destino a Harã. Ele chega no lugar para pousar, e ele pega uma pedra e coloca como travesseiro. Cara, era a cabeça dura mesmo, né? Usar uma pedra de travesseiro, mas ele usa uma pedra de travesseiro e ele recosta. Todo mundo conhece a história, que ele tem um sonho de ver os anjos subindo e descendo. Ele recebe então a promessa de Deus e ele acorda e resolve mudar o nome daquele lugar. E ele fala, esse aqui no versículo 17 diz assim: e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. E tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou uma pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna sobre o cume do topo onde ele estava, lhe deitou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome Betel. Ele reconhece que aquele lugar onde ele estava dormindo não era outro senão a casa do Deus vivo. Então no versículo 22 ele faz aquela aliança tão famosa com Deus, e que nós vamos descobrir que ele cumpriu o que ele promete no versículo 21, quando ele diz: se de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Veja que aqui
ele ainda não é Deus de Jacó. Só então, se ele voltar, ele diz que Deus seria o seu Deus. Ele coloca regras para o Deus Criador dos céus e da terra. É como se nós estivéssemos aqui dizendo: Senhor, eu quero, mas eu quero dessa forma. Eu quero nesse dia, nessa hora e nesse momento exato. É isso que Jacó está dizendo. E Deus olha dos céus. Está feito. Se é isso que você quer? Ir e voltar em segurança? Está feito. Mas como eu disse, os anos se passam. Ele chega lá, desposa uma, desposa outra, trabalha mais 6 anos. Então ele chega a reunir a sua família. Deus lhe aparece no capítulo 31 e pede para ele retornar à sua terra, retornar à sua casa. E ele fez mais uma vez de fazer o que era o correto, procurar o seu sogro e dizer: Labão, já te servi 20 anos na minha vida. Por 10 vezes mudaste o meu salário. Já pensou o que é isso? Isso não é um patrão, isso era sogro. Sogro. Imagina se fosse só o patrão dele. Não tinha dado nada para ele. Cuidado com o sogro. Cuidado, cuidado. Mas e aí? Não. Ele resolve fazer mais uma vez errado. Ele pega a sua família, suas 2 esposas, suas servas, seus 11 filhos e foge. Veja, irmãos, que Deus cuida daqueles a quem Ele disse que vai abençoar. Você crê nisso? Não crê nisso? Eu creio. E é por isso que eu estou em pé até o dia de hoje. Porque eu creio que Ele vai continuar cuidando de mim. Versículo 11 diz assim, do capítulo 31. E o anjo do Senhor disse em sonho a Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê todos os machos que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está te fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste a coluna, onde fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a tua terra, tua parentela. Veja, irmãos, que nós podemos achar que estamos sendo injustiçados onde estamos e é o que temos feito para Deus nessa terra. Eu creio que era isso que Jacó tinha no seu coração, que estava sendo injustiçado pelo seu sogro. E olha que Deus era com ele. O sogro tentava roubar ele de um jeito, Deus fazia que o negócio estava ao contrário, e Jacó crescia e enriquecia cada vez que passa. Mas a Bíblia diz que Deus via o que Labão estava fazendo com ele e disse: agora é a hora de tu saíres daí. E ele, em vez de pegar e fazer da forma correta, ele faz da forma errada. E por ele fazer da forma errada, sua esposa se acha no direito de entrar na casa do seu pai e roubar os ídolos que ali existiam, os ídolos do lar, e levar consigo. Veja que eles já estavam 3 dias de caminhada. Labão é informado: teu genro fugiu, com tuas filhas e os teus filhos, e os netos ele considerava como filhos dele também. Então Labão pega todos os seus parentes, todos os seus irmãos e vai no encalço de Jacó, o suplantador. Mais uma vez Jacó tentando dar uma ajudinha para Deus. Mais uma vez Jacó tentando ajudar a Deus. E é nessa hora que a terceiro lugar aparece, quando ele está em fuga, depois que o seu sogro lhe alcança, que eles conversam, porque Deus mais uma vez entra com providência e diz para Labão: não faça nada contra ele, porque eu sou o Deus da vida dele. Não se preocupe, Deus é o Deus que cuida de nós. Você crê? Eu creio. Leia com mais tempo a história que eu estou lhe contando em casa. Se você está fazendo leitura bíblica, você já leu essa passagem. Mas chega então ao segundo lugar. O primeiro lugar que marcou a vida de Jacó foi Betel, onde ele diz que era a casa de Deus.
Nossa jornada na fé sempre começará na casa de Deus, quando o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Não foi diferente na vida de Jacó. A sua caminhada com Deus começou aqui em Betel, no lugar onde ele disse que era a casa de Deus. Eu também cheguei aqui nesse país de uma forma, que foi na casa de Deus, que eu encontrei paz no meu espírito e na minha alma. É aqui na casa de Deus que reconhecemos que somos nada sem Ele nas nossas vidas. Então, no capítulo 32, no verso de número 1 e no verso de número 2, quando o seu sogro está se apartando, saindo embora, Jacó olha e vê uma coisa maravilhosa. Ele vê que em meio àquela perseguição, a tudo aquilo, eram muitas as pessoas que estavam com Labão. Podiam ter exterminado Jacó e sua família e ter consumido tudo que eles tinham. Eram muitos os seus perseguidores. Mas Jacó permaneceu firme, porque ele começou a crer no Deus de Betel. O Deus que disse para ele que tinha feito uma aliança com ele ali, ia mantê-la se ele permanecesse fiel. Então ele ergue os olhos e vê os exércitos do Senhor sobre ele. E chega então no segundo ponto, que é Mahanaim, que tem como tradução literária 2 campos, ou conforme a Bíblia nos diz, pode ser traduzido como acampamento de Deus. Então qual é a visão que Jacó tem? Por que ele coloca esse nome de Mahanaim? Porque de um lado ele vê o grupo dele, o acampamento dele, pessoas mortais, pessoas que não poderiam ter feito nada contra Labão e seu exército. E ele olha para o céu e vê o segundo campo, o campo dos anjos do Senhor. Porque no versículo diz que os anjos de Deus saíram ao encontro. E quando ele vê aquilo, ele diz: meu Deus é um Deus que guarda. Não te preocupes e nem te aterrorizes. O teu Deus é um Deus que guarda. Ninguém nessa terra tem condição de jogar fora, senão você, as promessas que Ele tem na sua vida e na minha vida. Em Mahanaim, acampamento de Deus, ou 2 acampamentos, diz respeito ao acampamento de Jacó, como eu disse, que é o acampamento invisível e circundante dos anjos de Deus que protegiam Jacó e sua família. Em Mahanaim, Jacó tinha obtido a certeza quanto ao poder divino e à proteção divina. Os anjos de Deus nos encontram na estrada poeirenta da vida comum e pontualmente, na hora da necessidade, aparecem na forma que precisamos, ou seja, como o exército de Deus nas nossas vidas. Sempre no seu momento de luta espiritual, saiba que o Senhor dará ordem aos seus anjos. Salmo 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Mas para isso tem que temer ao Senhor. Faz ideia o que é isso? Os anjos do Senhor acampam ao teu redor. O Senhor dos exércitos é o nome do general desta guerra. Yahvé Sabaoth é o seu nome, que nunca perdeu uma guerra. O inimigo acha que ele ganhou, mas ele já está condenado para todo sempre. Então, irmãos, de Mahanaim, no capítulo 32, verso 1, Jacó começa então a se dirigir rumo à sua casa. Mas no seu coração estava a preocupação de um irmão iracundo, bravo, que ia lhe passar a fio da espada quando ele atravessasse o val. No capítulo 32, verso 9, você vê que ele ora a Deus, e mais uma vez ele diz: Deus de meu pai Abraão e de meu pai Isaque, o Senhor que me diz: torna a tua terra e a tua parentela, te farei bem. E aí ele reconhece que é indigno de todas as bênçãos que o Senhor estava depositando sobre a sua vida, mas em momento nenhum ele confessa o seu pecado de ser suplantador, de ser enganador. Deus diz: eu continuarei te abençoando, mas nós vamos chegar a um ponto mais extremo de intimidade e comunhão. Então você vê que Jacó então chega no versículo 22, onde nós iniciamos a ministração.
Eu estava só na introdução, vou começar a pregar agora. Pede glória para Deus, porque em 20 minutos eu vou encerrar. Veja que Jacó chega então aqui no texto que nós vimos e no versículo 22 diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Quantos sabem o que é um val aqui? Diga glória a Deus. Um val nada mais é do que um pedaço de rio, onde você possa passar com os seus pés molhados, viu? Não é seco não. Seco só 2 vezes aconteceu na vida. Mas é isso que significa val de Jaboque. Jaboque era um rio. E esse val era um lugar onde ele podia passar com água na panela. Era um lugar onde ele podia atravessar. Amém? Então, val de Jaboque é isso. Eu, quando li a Bíblia, quando era do pensava que val de Jaboque era um val, era um vale. E ali, naquele vale, Deus tinha lutado com Jacó. Aí, quando a gente vai estudando, a gente vai descobrindo. Então, é bom trazer isso para os irmãos. O val nada mais é do que um leito de rio. Se você colocar lá no Google Val de Jaboque, você vai ver lá a imagem dele, está lá até hoje. Ele sai do Rio Jordão, tem 130 quilômetros de espessura, de comprimento, desemboca entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Ele está lá até hoje. E se você procurar com cuidado, é capaz de você encontrar o lugar onde Jacó atravessou ali. Mas toma cuidado. Vai entrar de um lado andando e vai sair do outro lado andando. Ter um encontro com Deus, irmãos, é algo importante que nós devemos ter cuidado. Veja então que Deus ainda não era o seu Deus no começo do capítulo 32. E Jacó então começa essa luta. Mas no versículo 30, do capítulo 32, no verso 24, diz que no versículo 23 ele levou a sua família, os seus filhos para o outro lado. E voltou e ficou só. Há momentos na nossa vida, na nossa caminhada, irmãos, onde queremos ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus, que é só sozinho que nós vamos conseguir. Ou é em cima de um monte, ou é na beira de uma praia, não é, gente? Seja com frio, seja com chuva, é só você e Deus. E é nessa hora que, se você perseverar, você vai ser abençoado. Veja, irmãos, que a Bíblia fala que Jacó lutou com esse anjo, uma teofania de Deus. E todo mundo pensa que lutou e aquilo. Não, Jacó, sai para lá. Não, era luta mesmo, luta corporal, eu imagino na minha mente. Porque a luta foi tanta que o golpe que ele tomou deslocou a articulação da terra. Ele queria ser abençoado de toda forma. Ele queria de todo jeito receber a verdadeira bênção do Senhor. Porque aquela bênção que ele havia obtido lá atrás não poderia ser chamada de bênção, porque foi uma fraude. Ele pagou um preço muito grande por tentar fazer a parte que não lhe era cabida. Imagina você 20 anos longe da tua família, sozinho numa terra estranha. Eu acho que isso é um preço suficiente que ele estava pagando na sua caminhada. Mas no versículo 27 chega a hora, irmãos, que ele vai ter que dizer quem ele é. Porque na oração anterior ele não disse quem ele era. Ele disse que Deus era bondoso, que Deus era misericordioso, mas ele não disse o traste que ele era na terra. O enganador, o suplantador. Então, na hora da peleja, vai para lá, vem para cá, e gosta de milagre que o dia está nascendo. Não te largo, se não me abençoares. Então ele pergunta: como te chamas? E ele tem que dizer: Senhor, eu sou Jacó, o enganador, o suplantador, aquele que sempre tira vantagem de tudo e de todos. Mas pela sua perseverança, após já estar coxo, Deus me muda o nome.
A palavra continua dizendo assim: então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois com o príncipe lutastes, com Deus e com os homens prevalecestes. Jacó chega no versículo 30, onde ele diz: aquele lugar chamou Jacó Peniel, que quer dizer face a face. Ele tinha tido a oportunidade de ter um encontro com Deus face a face. E ele ainda se atreve e pergunta: quem és? Qual o teu nome? Para nós, irmãos, dizer o nome na nossa cultura de hoje não diz nada. Mas na cultura deles, no tempo deles, era muito importante dizer que a pessoa podia ter um certo domínio sobre a outra. Deus nunca vai se deixar dominar. Quando a Bíblia fala que o anjo foi vencido, que Deus foi derrotado, irmãos, não entenda isso literalmente. Ele deixou ser vencido, porque o intuito dele era abençoar Jacó. Mas para isso ele tinha que ter certeza do que ele queria no seu coração. Ele deixa de ser Jacó, o suplantador, e passa a ser Israel, campeão de Deus. Veja que Jacó, ali, naquela hora, que ele diz o seu nome, era como se ele tivesse dito mais ou menos assim: eu preciso da tua bênção, pois aquela que eu roubei, quando eu tentei ser abençoado por meus próprios meios, quando eu tentei dar uma ajudinha a Deus, aquela bênção tem me custado muito caro. Ali ele tem um encontro verdadeiro com aquele que a partir dali tornaria também a ser o seu Deus. E ter um encontro ou uma experiência com Deus deixou-lhe marcas, pois nunca mais seria o mesmo que antes. Ele entra de um lado, todo convicto de que Deus ia livrar aquele livramento da presença da sua irmã. Mas veja como Jacó era covarde. Ele mandou primeiro uma parte dos seus servos, uma segunda parte, uma terceira parte, e foi mandando. Com qual intuito, irmão? De amenizar a ira do coração do seu irmão. Ele não via que Deus podia livrá-lo de verdade. E o camarada era tão covarde, que depois passa a família ainda e volta para Corá sozinho. Não, eu espero ver o que acontece aqui desse lado primeiro. Isso é segundo o Evangelho de São Miguel mesmo, amém? A Bíblia não diz isso. Mas ele era cheio de artimanhas, irmãos. Mas com Deus ninguém faz barganha. Quer a sua bênção? Amém. Então tomem. Sabe aquela passagem que diz que Jesus, ao curar o coxo, disse: agora pega a tua cama. E eu sempre fico pensando: por que Jesus mandou o coxo pegar a cama? Ele já estava andando. É para lá na frente ele falar, não se esquecer que um dia aquela cama tinha carregado ele, e ele então carrega a cama. Não é diferente nas nossas vidas, irmãos. Nós estamos crucificados com Cristo. Todos os dias colocamos a cruz, leva-nos preso nela, e começamos mais um dia de trabalho. E vai ser assim até que essa cruz seja trocada por uma coroa incorruptível. Mas Jacó aqui então, em Peniel, tem esse encontro face a face com Deus. Veja que Romanos, irmãos, nos deixa muito claro que para ter um encontro verdadeiro com Deus, nós devemos oferecer a nossa própria vida, ou seja, a nossa própria vontade em sacrifício vivo. Era isso que Deus queria de Jacó. E simplesmente ele entregasse todo o seu ser a ele e confiasse que ele ia fazer da sua descendência uma grande nação. E que dessa descendência sairia aquele que seria chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja, irmãos, como no caso de Davi, como no caso de Abraão, como no caso de Isaac, como no caso de Jacó, a única coisa que eles deviam ter entendido logo no começo, para evitar todo esse sacrifício, é que Deus é poderoso para fazer cumprir todas as suas promessas, sem precisar da nossa ajuda. Se Ele disse que vai salvar, Ele vai salvar. Se Ele disse, mãe, que vai trazer o teu filho de volta, Ele vai trazer o teu filho de volta.
volta. Se Ele disse que vai abrir a margem, Ele vai abrir a margem. Mas é tudo no tempo determinado por Ele. Sabe como eu costumo ilustrar isso bem simples? A mesma coisa se nós pegarmos uma criança, uma das nossas crianças, e ela chega assim, irmão Jurandir, o Paulo, né? Chega, irmão Jurandir, vou dar a chave do carro e vou dar um rolé. Ele vai falar, você é doido, menino? Vou dar a chave do carro nada, vai catar o carro, vai se patar. Eu vejo que Deus é mais ou menos assim conosco, irmão. Que nós pedimos muitas coisas que nós não temos noção do perigo. E Ele diz, ainda não. Se eu te der agora, você vai se matar. Você vai sair da igreja. Quantos irmãos nesses anos que eu caminho com Jesus já ouvi, Senhor, se tu me ajudares a tirar a carta, irmão, eu vou ajudar no lugar todo dia. Pode ter sido no primeiro mês todo dia, depois nunca mais. Temos que ter cuidado com aquilo que votamos para com Deus. Porque se você vê dentro do texto que nós lemos, Jacó fez uma promessa lá atrás, 20 anos depois, não, a memória de Deus não é igual a nossa, não, irmão. Ele vai sempre se lembrar daquilo que nos prometeu e daquilo que nós prometemos para Ele. E Ele vai nos colocar no estreito. Sabe o jequi? Não sei quem conhece o jequi, aquele estreitinho. O gado vai entrando até chegar a andar só em um em fila, assim. Aquele é o jequi. Até que chegar só em um, irmãos. Vamos entrar de um em um no céu, nem em grupo não. Mas a fila de Deus eu acho interessante, porque ela não é um atrás do outro, é um do lado do outro. Imaginando o tamanho que vai ser aqui, irmãos. Tremendo. Nós vamos chegar todos juntos, mas para isso temos que ter esse encontro verdadeiro com Ele. Em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: e rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ver a Deus, irmãos, é uma coisa que nos vai deixar marcas para o resto da vida. Primeira coisa que nós vemos foram aqueles homens que na Bíblia tiveram esse encontro, essa oportunidade de ter essa experiência. Nós não podemos esquecer desses. Foram homens que foram poderosamente usados por Deus, mas pagaram um preço muito grande também para isso. Queremos muitas vezes pregar, profetizar, queremos ser usados por Deus, mas não temos consciência do tamanho da responsabilidade. Pergunta para aqueles que têm oportunidade de ministrar há um tempo, eles vão te dizer o que é pregar a palavra de Deus. Mas aqueles que têm compromisso com oração de joelho, é uma vida de luta, irmãos. É uma vida de sofrimento. E mais uma vez, no final dessa tarde, eu pude dizer que mais uma vez eu tive um encontro com Deus nessa palavra. Há momentos na nossa caminhada, irmãos, que as pernas começam a bambolear, né? Você anda e você chega no momento da sua caminhada e você diz, Senhor, eu estou cansado. Essa armadura, esse capacete, essa coraça está muito pesada, Senhor. E você tem uma reação instantânea, você começa a tirar, não é? E eu sempre imagino aquela armadura espiritual que Paulo coloca ali, o capacete, a couraça, uma armadura romana completa. Aquilo era tudo feito de bronze, você imagina quanto aquilo não devia pesar. Imagina você ter que andar uma légua, 1 quilômetro, 2 ou 3, no meio do caminho com aquele peso todo. É assim que eu vejo a nossa caminhada com Deus. E Paulo nos diz que nós devemos manter essa armadura constantemente completa sobre nós. Mas durante a caminhada isso começa a fazer um peso. E quando nós começamos a remover, porque aquilo começa a incomodar, você começa a se fatigar, se cansar, é onde o inimigo vem e atira a sua primeira seta. Eu tenho dito para o Senhor, Senhor, nem se for arrastando, eu vou entrar no céu. Só eu e Deus sabemos de onde Ele nos tirou. Eu não volto para lá. E todas as vezes que eu digo isso numa pregação, eu sei que na semana seguinte o diabo vai vir com ímpeto, com fúria. Mas eu continuo dizendo, eu não largo.
fácil, irmãos, ter um encontro com Deus. Mas para não me desanimar, eu quero dizer que é muito gratificante. Senão você vai falar, não, eu quero ser isso nunca mais na minha vida. Principalmente os jovens pregadores que estão aí, né? Almeida, Michael, Belinho. Não quero mais saber desse negócio de pregar a palavra. Não. Eu tenho que me expor a verdade, irmãos. E a verdade é que tem um preço a ser pago. Sabe que quem deseja o episcopado, a Bíblia diz que boa coisa deseja. Mas saiba que você vai ter muitas dúvidas na sua caminhada. Mas se você tiver no seu coração a convicção, que seja empregado, seja desempregado, seja no Japão, seja no Afeganistão, seja com dinheiro ou sem dinheiro, o seu Deus vai cumprir a promessa que tem na sua vida. Basta tão somente que você, nesse encontro que você tenha com Ele, quando você o veja face a face, concorde no seu coração que você não é nada sem Ele. Veja que nós falamos aqui de 3 lugares, mas ainda há o 4º lugar, que está lá no capítulo de número 34, 34. Me enganei. 33, versículo 20. É o último versículo do capítulo 33. Esse é o último lugar que eu quero lhe levar nessa noite, para que você entenda que quando fazemos uma promessa com Deus, devemos cumprir. 33, 20 diz assim: e levantou, vamos ler a partir do 18. Voltando para Padã, chegou Jacó são e salvo, porque ele disse, não é? Se ele voltasse são e salvo, a cidade de Siquém está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e o chamou Deus, o Deus de Israel. Em hebraico essa expressão diz assim: El Israel, que quer dizer Deus, o onipotente, é o Deus de Israel. Essa hora que ele confessa e cumpre a sua promessa, se ele fosse e voltasse, ele ergueria um altar e dedicaria aquele lugar a El Israel, ou seja, que a partir daquele momento Deus onipotente também era Deus de Israel. Por isso que nós oramos hoje ao Deus de Isaac, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. Porque a partir desse momento que ele teve esse encontro com Deus, Deus transformou a sua vida. Porque ele entrou, Jacó de um lado, todo cheio de si, mas depois de uma noite inteira lutando com Deus, ele saiu do outro lado assim. E até hoje, o judeu não come essa parte do cabrito, onde está o nervo interno, ou seja, onde está o nervo ciático do cabrito. Se você ler o versículo 32, você vai ver, do capítulo 32, que até hoje o judeu guarda, porque isso ficou marcado como uma prova de que Deus era na vida também de Jacó. E da vida dele, transpôs a bênção para a vida dos seus 12 filhos, que foram a herança do povo de Israel. E da tribo de Judá, a menos propícia a vir do Messias, vem então o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sempre vejo essa imagem de Jacó entrando no val de Jacó, e comparo ela com o livro de Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1, quando o oleiro está com o barro sobre a roda. Jacó entra de um lado, lá em Betel, só o barro, cheio de impureza, cheio de mentira, e Deus vai trabalhando. Jacó em Betel não passa de barro na mão do oleiro, mas em Manaim esse barro começa a tomar forma de vaso na roda do oleiro. E no val de Jacó, o vaso está saindo da roda do oleiro e sendo levado para o forno para ser queimado com fogo, para então ter um encontro com Deus e ser transformado de barro, Jacó, em vaso de barro, Israel. Todo vaso é criado para ser usado, irmãos, ou para conter algo, senão seria melhor continuar sendo barro. Vocês notaram que ele deixou de ser o barro, Jacó, mas continuou sendo barro, mas só que é um vaso de barro.
para conter a glória do seu Deus. Porque hoje os israelitas olham, hoje nós olhamos para o patriarca Jacó e vemos que verdadeiramente ele creu na promessa. E mesmo em tenridade, o seu filho que nasceu de Rebeca, porque Deus abriu a madre de Raquel também, Rebeca não, Raquel. Ela tentou lá pegar as mandrágoras de Lia, porque existia uma superstição, você vê que esse texto está na Bíblia, uma superstição entre os idólatras daquela época. Se a mulher comesse essa fruta do mandrágora, ela conseguiria conceber. Mas se você continuar lendo o texto, você vai ver que ela vendeu o seu marido, né? Ela emprestou Jacó para Lia pelas mandrágoras, e quem teve os filhos foi Lia. Ela teve que aguardar o tempo de Deus na sua vida. A única coisa que Deus pede de nós, irmãos, para termos esse encontro verdadeiro com Ele está em Provérbios 23, 26. Eu poderia lhes falar de um outro encontro maravilhoso que aconteceu ali, em Samaria, no poço de Jacó. Jesus e a samaritana. Também houve uma transformação verdadeira de vida daquela mulher. Mas o tempo não nos permite. Eu só quero falar esse versículo enquanto a irmã Brenda e a irmã Larissa se preparam para louvar ao Senhor. Eu gostaria que você abrisse em Provérbios 23 e 26 e você vai entender que Deus só nos pede uma coisa, irmãos, para termos esse encontro genuíno e verdadeiro com Ele. Provérbios 23 e 26 diz assim: dai-me, filho meu, o teu coração, e os seus olhos observem os meus caminhos. Quantos querem ter um encontro verdadeiro com Deus? Pense bem antes de levantar a mão. Quantos querem ter um encontro verdadeiro com Deus? Eu vou deixar você de mão relaxada, que é melhor, não é? Para não comprometer ninguém que está filmando depois. Mas se você propôs no seu coração, vou lhe dizer uma coisa, nunca se esqueça, como Jó, que apesar de todas as suas tribulações, todas as suas lutas, lá no capítulo 42, verso 3, ele se abominou, quando ele conseguiu contemplar a glória do seu Deus. Isaías 6 nos diz a mesma coisa, podem notar. Isaías, ao ver a glória de Deus, ele diz: ai de mim, estou perecendo. Romanos 7,24 diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Somente você. Se você propor no seu coração servir um Deus que não mente, se você decidir no seu coração adorar esse Deus, Criador dos céus e da terra, eu queria que você se colocasse de pé comigo nessa hora. Bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer. Bem mais que todas essas coisas, Deus é maior do que tudo isso, irmãos. Deus é maior do que a nossa condição. Deus é maior do que as nossas enfermidades, as enfermidades dos nossos familiares. Faça como Isaac, não deixe de orar. Pode demorar 20 anos, mas Deus abençoa. Filho meu, dai-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Será que você pode fechar os seus olhos e prestar atenção no que está sendo louvado? Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos.
quero te agradecer, Senhor, porque nessa noite podemos ter um encontro contigo, Senhor, através da tua palavra, através da vida do teu servo, Senhor Jacó, que passou por Betel, Senhor, passou por mãe, chegou em Peniel, Senhor, e então pôde edificar um altar ao Deus, o Deus de Israel. Que nessa noite tu possa ser o nosso